Olá vocês, nós retomamos essa sequência de videoaulas sobre Luanda, né, o livro de ensaios de Luandino, e agora com o segundo ensaio que aparece no Luanda, o primeiro que nós trabalhamos aqui, que é a história do ladrão e do papagaio. Essa sequência de videoaulas é também parte da capacitação que nós realizamos na FLUP, na Universidade do Porto, sob a supervisão do professor Francisco Topa. O professor Francisco Topa prometeu estará nas nossas próximas videoaulas. Estamos aguardando a sua videoaula, certamente com muito mais propriedades do que eu. Bem, nós quando nos deparamos, né, com a colonização em geral, né, a teoria geral da colonização, nós vamos pensar duas coisas, né? Povoamento e exploração. As duas coisas acontecem correlacionadas, né? E, portanto, aquela velha indicação, aquela velha separação entre colônia de povoamento e colônia de exploração, por muito tempo foi revista pela historiografia, né? Não tem sentido caracterizar ou separar essas duas coisas, porque não existe colonização sem exploração e não existe colonização sem povoamento. Enfim, povoamento e exploração fazem parte do mesmo processo que aquilo que nós chamamos de colonização. As colonizações são diferenciadas, né, dependendo da natureza do que se encontra, dependendo de quem coloniza, dependendo de quem é colonizado. Né? São processos dialéticos entre colonizados e colonizadores que evocam a possibilidade ou não de explorar e como explorar. Dentro desse processo mais geral, que nós não vamos detalhar aqui totalmente, existe algo chamado aculturamento, ou aculturação. Aculturamento cai melhor, que evoca, né, uma palavra muito utilizada na historiografia, principalmente dos países africanos de língua portuguesa, que é a ideia de assimilação. Né? A figura do assimilado como aquele que incorporou muito mais a cultura portuguesa, seja para tirar vantagens dessa cultura, seja para resistir aos portugueses, né? Os grandes líderes da independência nos países africanos, quase todos eles foram formados em Portugal, né? Ou seja, faziam parte ou em Portugal ou nos países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a necessidade de você ter um processo de formação para a resistência, muitas vezes conhecendo a cultura do colonizador. Isso não é uma particularidade dos países africanos, mas lá isso se estabeleceu no século XX, portanto, um registro muito maior desses processos de assimilação. Alguns resistiram, né, ao domínio português, utilizando a cultura, inclusive a parte da cultura portuguesa, outros não. Outros, de certa forma, se alinharam ao Estado português no processo de exploração dos Estados africanos. E aí os nossos personagens desse primeiro ponto, alguns demonstram um pouco disso. Né? A história do ladrão e do papagaio tem a figura, claro, do papagaio, né? o nosso papagaio, o Jacó. Né? E o Jacó incorpora a linguagem do português como um papagaio. Ele reproduz aquilo que o português falava. Essa alusão a animais, a aves,
elas acontecem de forma recorrente na literatura africana de língua portuguesa, né? Você vai ver isso, por exemplo, no Joanito do Mia Couto, né? Do Terra Sonâmbula. O Juanito é um dos filhos que vai virar um galo, né? Imaginando o galo como o galo de Barcelo, um dos exemplos, um dos símbolos dessa cultura portuguesa. Então ele vai se transformar num galo e vai ajudar o exército português, o Estado português, a se manter, né, neste caso, né, em Moçambique. Nosso personagem ele é menos pomposo do que o Juanito, né? Ele é um papagaio do Museque, né? Então ele é um papagaio que vive, embora incorpore esse espírito português, é um papagaio jocoso que fica incitando, irritando, caguetando, entregando o nosso outro personagem, um dos ladrões, um dos ladrões, o Garrido. Então fica chamando, o Garrido tinha algumas dificuldades de locomoção e o papagaio fica chamando ele de Catunta. Claro que isso vem herdado das crianças do Museque, que perturbavam o nosso personagem, o Garrido, que chamava o Garrido de Catunta, ou deficiente, aleijado, enfim, que tinha dificuldades de locomoção. E o Catunta vai refletir sobre que diabo é esse papagaio, né? Um papagaio roto, destruído, feio, mal cuidado, e que mesmo assim acredita ser português. Não é como um papagaio da Baixa, que esse se incorpora inclusive as benesses, né, do Estado português, né? Ele vai citar esse papagaio da Baixa que canta o hino nacional. Que é hino nacional? Claro que não existia ainda o hino nacional. Não existia ainda o hino nacional de Angola. Ele canta o hino nacional português, né? Usa roupas, chega a falar até em fardas, ou seja, está incorporado ao Estado português. Então existiam vários tipos de papagaios, né? Existiam vários tipos desses assimilados que se viam como caguetes, entreguistas dos angolanos, né? Aqueles que já criavam uma resistência, seja uma resistência direta ao Estado, seja uma resistência minando a ordem do Estado português. Então essa diferença que traz o Andina, a primeira coisa que nós destacamos, né, o papagaio da Baixa, do bairro Nobre, e o papagaio do Museque, e o papagaio, ambos incorporados, mas cada um de uma forma incorporava essa situação de formas distintas. Vamos ler uma parte desse trecho para vocês, um pedacinho para vocês ficarem com gostinho do Andina. Catunta pensava, conhecia papagaio da Baixa. Era diferente. Tinha até uma senhora assobiava hino nacional e fazia toque de corneta do batalhão e tudo. Quando lembrava esse, até tinha pena do Jacó, ranhoso e se coçando, cheio de bichos. Papagaio louro de bico encarnado. O pássaro cantava, arrematava 2 assobios seguidos, de cabulás pequenas, mas sempre com os olhos amarelos, bem no mulato. Mas esquivar as pedrinhas, ele estava-lhe a arrumar. E até refilava com aquela voz de garganta que todos os papagaios têm nesses casos. Só que acrescentava, punha mais insultos de quibundo. Até a avó e avô ele sabia xingar.
Assim distraído, arrumando-lhe as pedrinhas, Garrido nem deu conta, a Inácia já estava lá na porta a espiar, a gozar a luta. De propósito, ela chamou-lhe: Catuta, cantuta. Pronto, já colarou, sacudindo e abrindo as asas, a bater nas folhas de mandioqueira. Parecia era acompanhamento de conjunto de farra. Esticou o pescoço dele, quase pelado, tão velho, e desatou a gritar, misturando subios, insultos, cantigas. Ô cantuta, tu, tatu, tatu, sugou, pé, 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 pé. Dando continuidade à nossa videoaula, nós estamos pensando, claro, os acontecimentos do processo de independência de Angola e a luta pela independência, a guerra pela independência, que dura mais de 10 anos. Nesse processo, o Estado português utilizava da sua força para eliminar e prender seus inimigos. Então, um escritor como o Andino era enquadrado como um terrorista. A gente vai ver que as ações do Estado português, muito mais violenta, muito mais parecida com o clima de terror que se cria no que se chamava, no que os portugueses chamavam de ultramar, ou seja, da colônia portuguesa, era muito mais terrível do que a ação de um escritor de contos como o Andino, para a gente ver como esse mecanismo de ação do Estado geralmente é considerado como legítimo, né? E o questionamento a essa exploração é considerado ilegítimo. Então, basicamente, você tinha rincões de exploração portugueses. Assim, a primeira grande crise vai acontecer exatamente na produção do algodão, né? Portugal tem uma industrialização muito tardia, um capitalismo tardio se comparado às outras partes da Europa, principalmente a Inglaterra, mas vai também reproduzir aquele modelo inglês, o que os ingleses fazem com os Estados Unidos, ou seja, a produção de algodão nas plantations dos Estados Unidos, principalmente naqueles estados do sul, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Virgínia, produzindo algodão sob o regime de plantation, sob o regime de escravidão e com o exclusivo de comércio. Então, de certa forma, uma companhia chamada Cotonang, ela vai ser a produção de cotton, de algodão em Angola, vai ser responsável pela produção de algodão em Angola e nos moldes do exclusivo de comércio. Ou seja, quem controlava esse comércio era apenas esta companhia, e esta companhia era relativamente controlada pelo Estado. Então, perto do Congo, né, ao leste de Luanda, você tem a primeira grande crise em 1961. Isso vai estar relacionado também com a independência do Congo belga, e aí estímulos, inclusive, aos independentistas do Congo belga a essa retirada dos portugueses, da exploração portuguesa em Angola. Isso continua durante muito tempo, o Estado português muito forte, um Estado fascista. Os portugueses do continente também sofriam essa ação do Estado fascista, que, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, se mantém em Portugal durante muitos anos através do Salazar, né? Essa repressão salazarista do Salazar e dos seus assecas, dos seus seguidores, mantém a colonização portuguesa, o último das colonizações na África a serem destruídas, né, pelas forças independentistas, né. Exatamente nesse momento surge a base do PA, né, a União das Populações Angolanas, e isso vai ser a gênese
daquilo que se vai conhecer como FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola. Tem o MPLA, diga-se de passagem, MPLA, que realiza o processo de independência de Angola e assume também a presidência, está na presidência de Angola até os dias atuais, ou seja, tudo período independentista é o partido que controla o Estado. Além da presença do Estado português, Portugal cria uma espécie de milícia branca, com os colonos brancos que residiam em Portugal, e essa milícia não eram terroristas. Terroristas é o Landino, que vai ser preso, porque apoiava nos seus escritos, na sua produção intelectual, o movimento de independência. Ela mata em 2 dias 1.000 moradores dos Museques, né, dessa população mais pobre de Luanda. E aí vamos dizer assim, o movimento também vai ganhar corpo na capital de Angola. Ao sul você tem uma outra frente de libertação, a FUA. Isso vai gestar a UNITA. A gente sabe que depois esses grupos na independência vão entrar em conflito, eles vão lutar pelo poder através de uma guerra civil pós-expulsão dos portugueses, mas não é esse o nosso foco mesmo, porque assim, a produção do Luandino envolve o MPLA, basicamente o MPLA e uma evocação da união dessas frentes de libertação para a independência de Angola. Não vamos fazer um estudo minucioso da história da independência de Angola, mas é importante a gente fazer, no mínimo, esse introito, né? O objetivo do projeto é relacionar a literatura com a história. Nós acabamos pela natureza, inclusive, das videoaulas, nós acabamos não fazendo um aprofundamento significativo nem na história, nem na literatura. Então, de certa forma, é apenas uma visão, vamos dizer assim, introdutória das duas coisas, para que a gente consiga trabalhar essa relação entre a produção historiográfica, aqui, inclusive, o seu escritor, né, o seu literato, com um componente da própria história, né? Uma pessoa que serve de base intelectual, principalmente o MPLA. Essa primeira parte é isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre terrorismo nas próximas videoaulas. Na próxima videoaula, principalmente, com algumas imagens que aqueles que forem sensíveis, eu peço para não assistirem a videoaula, pula para outra. Na próxima vai ter umas imagens mais duras.